Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, parte 23. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 15. Acidente ou incidente? No dia seguinte, 22 de março, às 6 horas da manhã, tiveram início os preparativos para a partida. As últimas luzes do crepúsculo dissolviam-se na noite gélida. As constelações reluziam com surpreendente intensidade. No zênite cintilava o admirável Cruzeiro do Sul, constelação polar das regiões antárticas. O termômetro marcava 12 graus abaixo de zero, e quando o vento soprava, fustigava como chicote. Blocos de gelo proliferavam-se na água livre. O mar tendia a congelar em toda parte. Incontáveis placas escuras espalhadas por sua superfície anunciavam a formação próxima do gelo jovem. Evidentemente, a bacia austral congelada durante os 6 meses do inverno era absolutamente inacessível. Para onde iam as baleias durante aquele período? Provavelmente para baixo da banquiça, em busca de mares mais navegáveis. Quanto às focas e morsas, acostumadas a viver sob climas mais rudes e dotadas do instinto de escavar buracos nos icefields e mantê-los sempre abertos, permaneciam naquelas paragens congeladas. Era por aqueles buracos que respiravam, quando as aves, afugentadas pelo frio, migravam para o norte, e aqueles mamíferos marinhos passavam a ser os únicos soberanos do continente polar. Nesse ínterim, os tanques de água haviam se enchido, e o Nautilus descia lentamente. A uma profundidade de 300 metros, estabilizou-se. Sua hélice rasgou as águas, e ele avançou em linha reta para o norte, a uma velocidade de 15 milhas por hora. No fim do dia, já navegava sob a imensa carapaça congelada da banquiça. Por prudência, as escotilhas do salão haviam sido fechadas, uma vez que o casco do Nautilus poderia esbarrar em algum bloco submerso, o que me fez ocupar aquele dia passando meus apontamentos a limpo. Sentia-me impregnado das recordações do polo. Havíamos atingido aquele ponto inacessível sem fadigas, sem riscos, como se o nosso vagão flutuante deslizasse sobre os trilhos de uma ferrovia. E agora começava de fato o regresso. Ainda me reservaria surpresas iguais? Eu imaginava que sim, dado o inesgotável número de maravilhas submarinas. Por outro lado, fazia 5 meses e meio que o acaso nos lançara a bordo. Havíamos percorrido 14.000 léguas, e nesse périplo, mais extenso que o equador terrestre, quantos incidentes curiosos ou terríveis não haviam colorido nossa viagem. A caçada nas florestas de Crespo, o encalhe no Estreito de Torres, o cemitério de Coral, as pescarias no Ceilão, o túnel das Arábias, os vulcões de Santorim, os milhões da Baía de Vigo, a Atlântida, o Polo Sul. À noite, todas essas recordações, passando de sonho em sonho, não deram trégua ao meu cérebro. Fui despertado às 3 da madrugada por um impacto violento. Soerguera-me na cama e escutava em meio à escuridão, quando fui precipitado bruscamente para o meio do quarto. Evidentemente,
o Nautilus perdia o prumo após uma colisão. Apoiei-me nas paredes e me arrastei pelas coxias até o salão iluminado. Os móveis estavam derrubados. Felizmente, os expositores, solidamente fixados no chão, haviam resistido. Os painéis de estibordo, devido ao deslocamento vertical, juntaram-se às tapeçarias, enquanto os de bombordo delas se distanciavam 30 centímetros por sua moldura inferior. O Nautilus estava deitado a estibordo e, como se não bastasse, absolutamente imóvel. Ouvi o barulho de passos e vozes confusas, mas o Capitão Nemo não apareceu. Quando eu ia deixar o salão, Ned Land e Conselho entraram. "O que está havendo?" Perguntei imediatamente. "É o que vim saber do patrão", respondeu o Conselho. "Com 1000 diabos!" exclamou o canadense. "E eu não sei? O Nautilus colidiu. A julgar pela inclinação lateral, não creio que se safe como na primeira vez, no Estreito de Torres." "Mas, pelo menos, retornou à superfície?" perguntei. "Ignoramos", respondeu o Conselho. "É fácil saber." Consultei o manômetro. Para meu espanto, indicava uma profundidade de 360 metros. O que significa isso?" exclamei. "A resposta está com o Capitão Nemo", disse Conselho. "Mas onde o encontramos?" perguntou Ned Land. "Sigam-me." Convoquei meus 2 companheiros. Deixamos o salão. Na biblioteca, ninguém. Na escadaria central, no posto da tripulação, ninguém. Imaginei que o Capitão Nemo estivesse tomando providências na casinha do timoneiro. Melhor esperar. Voltamos os 3 ao salão. Enfrentei silenciosamente as vociferações do canadense. Tinha razões de sobra para se exaltar. Deixei-o descarregar o mau humor a seu bel prazer, sem retrucar. Estávamos assim fazia 20 minutos, buscando flagrar os menores ruídos que se produzissem no interior do Nautilus, quando o Capitão Nemo entrou. Pareceu não nos ver. Sua fisionomia, em geral, tão impassível, revelava certa preocupação. Observou silenciosamente a bússola e o manômetro, e veio pousar o dedo sobre um ponto do planisfério, na área que reproduz os mares austrais. A princípio, não quis interrompê-lo. Contudo, decorridos alguns instantes, quando ele se voltou, interpelei-o, da mesma forma que no Estreito de Torres. "Um incidente, capitão?" "Não, professor", foi sua resposta. "Um acidente dessa vez." "Grave?" "Talvez." "Há perigo iminente?" "Não." "O Nautilus encalhou?" "Sim." "E esse encalhe é resultado de um capricho da natureza, não de falha humana. Manobramos corretamente, mas é impossível lutar contra a lógica do equilíbrio. Podemos desafiar as leis humanas, não resistir às leis naturais." Momento singular escolhido pelo Capitão Nemo para entregar-se àquela reflexão filosófica. Resumindo, sua resposta não me esclareceu nada. "Posso saber, capitão?" perguntei. "A causa desse acidente?" "Um enorme bloco de gelo. Uma montanha inteira desmoronou." Ele explicou. "Quando os icebergs são minados em sua base por águas mais quentes ou impactos reiterados, seu centro de gravidade sobe, o que os desloca e provoca deslizamentos. Foi o que aconteceu. Um desses blocos, ao desmoronar,
chocou-se com o Nautilus, que navegava submerso. Em seguida, escorregando sob seu casco e levantando-o com uma força irresistível, arrastou-o para camadas menos densas do oceano, onde ele se encontra deitado de lado. Mas não é possível libertar o Nautilus esvaziando os tanques, de maneira a reequilibrá-lo? É o que está sendo feito neste momento, professor. Pode ouvir as bombas funcionarem. Observe o ponteiro do manômetro. Indica que o Nautilus está subindo, mas o bloco de gelo está vindo junto com ele. E até que um obstáculo detenha esse movimento ascensional, nossa posição permanecerá inalterável. Com efeito, o Nautilus continuava deitado a estibordo. Provavelmente se aprumaria quando o bloco repousasse. Mas quem sabe se não esbarraria então na parte inferior da banquiça, deixando-nos pavorosamente entalados entre as duas superfícies geladas. Eu refletia sobre todas as possíveis consequências da situação. O Capitão Nemo não tirava os olhos do manômetro. O Nautilus, desde a queda do iceberg, subira aproximadamente 50 metros, mas fazia sempre o mesmo ângulo com a perpendicular. Repentinamente sentimos um débil movimento no casco. Tudo indicava que o Nautilus recobrava um pouco o prumo. Os objetos pendurados no salão voltaram perceptivelmente à sua posição normal. As paredes recuperavam a verticalidade. Nenhum de nós falava. Tensos, observávamos. Sentia-nos novamente aprumados. O assoalho voltara à horizontal novamente. 10 minutos se passaram. Finalmente endireitamos, exclamei. Sim, confirmou o Capitão Nemo, dirigindo-se à porta do salão. E flutuaremos? Indaguei. Certamente, asseverou ele. Uma vez que os tanques ainda não estão vazios e que, uma vez esvaziados, o Nautilus deverá novamente alçar-se à superfície das águas. Mal o capitão saiu, percebi, por suas ordens, que haviam detido o avanço ascensional do Nautilus. Com efeito, caso contrário, ele não tardaria a colidir com a parte inferior da banquiça, sendo preferível mantê-lo entre duas águas. Por um triz! Foram então as palavras de conselho. É verdade. Poderíamos ter ficado entalados entre esses blocos de gelo, ou no mínimo presos, e sem condições de renovar o ar. Realmente foi por um triz. Se é que acabou, murmurou Ned Land. Não quis entrar numa discussão que não ia levar a lugar nenhum, e não respondi. Aliás, as escotilhas foram descerradas naquele momento e a luz externa irrompeu através da vidraça liberada. Flutuávamos na água, repito, porém, a uma distância de 10 metros e de ambos os lados do Nautilus, deparávamos com uma ofuscante chapa de gelo. Em cima e embaixo, a mesma chapa. Em cima, porque a superfície inferior da banquiça estendia-se como um imenso teto. Embaixo, porque o bloco deslocado, deslizando gradativamente, encontrara nos paredões laterais 2 pontos de apoio que o conservavam naquela posição. O Nautilus estava preso num verdadeiro túnel de gelo, de aproximadamente 20 metros de largura, tomado por águas tranquilas. Era-lhe então fácil sair dali, avançando fosse para a frente, fosse para trás, e em seguida escapar, algumas centenas de metros mais abaixo por uma passagem livre sob a banquiça. O teto luminoso se apagara. Mesmo assim,
O salão resplandecia intensamente. É que a poderosa reverberação das paredes de gelo refletia violentamente o facho do sol. Eu não saberia descrever o efeito dos raios voltaicos sobre aqueles blocos maciços, caprichosamente decupados, dos quais cada ângulo, cada aresta, cada faceta irradiava uma luminosidade diferente, conforme a natureza dos veios que corriam no gelo. Mina deslumbrante de pedras preciosas, em especial safiras, que digladiavam seus jatos azuis com o verde das esmeraldas. Aqui e ali, matizes opalinos de uma delicadeza infinita corriam em meio a pontos ardentes como diamantes de fogo, cujo brilho o olhar não aguentava. A intensidade do farol era centuplicada, como a de uma lanterna através das lâminas lenticulares de um potente holofote. Que beleza! Que beleza! Exclamava Conselho. É verdade. Um espetáculo admirável. Acrescentei. Não concorda, Ned? Com meu diabos! Sim! Soltou-se Ned Land. É soberbo! É triste ser obrigado a concordar. Nunca se viu nada igual. Mas esse espetáculo pode nos custar caro. E já que é para dizer tudo, penso que vemos aqui coisas que Deus não queria que o homem visse. Ned tinha razão. Era terrivelmente belo. De repente, um grito de Conselho fez com que eu me voltasse. O que há? Perguntei. Que o patrão feche os olhos, que o patrão não veja. Dizendo isso, Conselho aplicava com força as mãos sobre as pálpebras. Mas o que há, meu rapaz? Estou ofuscado, cego. Meus olhares dirigiram-se involuntariamente para a vidraça, mas não pude suportar o fogo que a devorava. Compreendi o que acontecera. O Nautilus acabava de pôr-se em marcha a grande velocidade. Todos os tranquilos fragmentos de muralhas de gelo haviam então se transformado em raios fulgurantes. Os fogos daquelas miríades de diamantes se confundiam. O Nautilus, propelido por sua hélice, viajava dentro de um invólucro de raios. As escotilhas do salão se fecharam. Conservamos as mãos nos olhos, impregnados daqueles fulgores concêntricos que flutuam na retina quando os raios solares a castigam em excesso. Precisamos esperar um pouco que a turvação de nossas vistas melhorasse. Finalmente, baixamos as mãos. Por Deus! Eu nunca teria acreditado! Disse Conselho. E eu ainda não acredito! Reforçou o canadense. Quando voltarmos à Terra, acrescentou Conselho, cansados dessas maravilhas da natureza, o que pensaremos dos míseros continentes e das modestas obras forjadas pelas mãos dos homens? Não, o mundo habitado não é mais digno de nós. Tais palavras na boca de um impassível Flamengo mostram o grau de ebulição de nosso entusiasmo. Mas o canadense logo nos chamou à realidade. O mundo habitado, disse, balançando a cabeça. Esqueça, amigo Conselho. Não voltaremos a pôr os pés nele. Eram 5 horas da manhã. Naquele momento, sentimos um impacto na proa do Nautilus. Compreendi que seu esporão acabava de colidir com um bloco de gelo. Era possivelmente uma manobra equivocada, pois aquele túnel submarino, obstruído por blocos de gelo, não propiciava uma navegação fácil. Pensei então que o Capitão Nemo, alterando sua rota,
ou contornaria aqueles obstáculos, ou acompanharia os meandros do túnel. Em todo caso, não havia mais como interromper seu avanço. Apesar disso, contrariando minha expectativa, o Nautilus adotou um movimento retrógrado bastante pronunciado. Estamos dando ré? Perguntou o conselho. Sim, respondi. O túnel não deve ter saída por aquele lado. O que significa? A manobra é bem simples, expliquei. Voltaremos por onde viemos e sairemos pela passagem ao sul. Só isso. Assim, falando, eu queria parecer mais tranquilo do que de fato estava. Enquanto isso, o movimento retrógrado do Nautilus se acelerava e, navegando a contra-hélice, arrastava-nos celeremente. Mais um atraso! Reclamou Ned. O que importa algumas horas a mais ou a menos, contanto que saiamos? O que importa? Arremedou Ned Land. Contanto que saiamos. Fui até a biblioteca. Meus companheiros, sentados, estavam em silêncio. Logo me joguei num divã e peguei um livro, que meus olhos percorreram mecanicamente. Um quarto de hora depois, Conselho, tendo-se aproximado de mim, indagou. É muito interessante o que o patrão está lendo? Interessantíssimo, respondi. Acredito. É o livro do patrão que o patrão está lendo. Meu livro? Com efeito, sem me dar conta, eu tinha na mão a obra sobre as grandes profundezas submarinas. Fechei-o e voltei ao meu vai e vem. Ned e Conselho levantaram-se para retirar-se. Fiquem, amigos, eu disse, retendo-os. Não nos dispersemos até sairmos desse beco. O patrão é quem manda, foi a resposta de Conselho. Algumas horas se passaram. Consultei repetidamente os instrumentos pendurados na parede do salão. O manômetro indicava que o Nautilus mantinha-se a uma profundidade constante de 300 metros. A bússola, que ele continuava a se dirigir para o sul. A barquilha, que avançava a uma velocidade de 20 milhas por hora. Velocidade excessiva para espaço tão exíguo. Mas o capitão Nemo sabia que não podia se precipitar, e que naquele momento, minutos equivaliam a séculos. Às 8h25, sobreveio uma segunda colisão. Na popa dessa vez. Empalideci. Meus companheiros haviam se aproximado. Eu agarrara a mão de Conselho. Nos interrogávamos com um olhar, mais diretamente do que se as palavras houvessem interpretado nosso pensamento. Naquele instante, o capitão adentrou o salão. Fui até ele. A rota está obstruída ao sul? Perguntei. Sim, professor. Ao desmoronar, o iceberg vedou a saída. Estamos bloqueados? Sim. Capítulo 16. Falta de ar. Assim, em torno do Nautilus, por cima e por baixo, havia um impenetrável muro de gelo. Éramos prisioneiros da banquiça. O canadense deu um sonoro soco na mesa. Conselho se calava. Olhei para o capitão, cuja fisionomia recobrara a impassibilidade costumeira. Cruzara os braços. Refletia. O Nautilus não se mexia. O capitão tomou a palavra. Senhores, disse com uma voz calma. Há duas maneiras de morrer nas condições em que nos encontramos. O inexplicável personagem tinha ares de um professor de matemática fazendo uma demonstração para os alunos. A primeira, continuou, é morrermos esmagados.
A segunda é morrermos asfixiados. Não menciono a possibilidade de morrermos de fome, uma vez que os víveres do Nautilus de certo irão durar mais do que nós. Assim sendo, atenhamo-nos às probabilidades de esmagamento ou asfixia. Quanto à asfixia, capitão, respondi. Não temos por que receá-la, considerando que os reservatórios estão cheios. É verdade, concordou o capitão Nemo. Mas representam apenas 2 dias de ar. Ora, faz 36 horas que estamos enfurnados sob as águas, e a atmosfera pesada do Nautilus já exige renovação. Nossa reserva estará esgotada dentro de 48 horas. Nesse caso, capitão, temos de sair daqui antes de 48 horas. É o que tentaremos, perfurando o paredão que nos cerca. De que lado? Perguntei. É o que a sonda nos dirá. Vou estacionar o Nautilus no banco inferior, e meus homens, vestindo escafandros, atacarão o iceberg pelo paredão menos espesso. Podemos abrir as escotilhas do salão? Não vejo inconveniente, já que paramos de avançar. O capitão Nemo saiu. Dali a pouco, ouvi um silvo e constatei que os tanques estavam sendo abastecidos. O Nautilus desceu lentamente e pousou no fundo de gelo, a uma profundidade de 350 metros, profundidade na qual estava submersa a banquisa inferior. Meus amigos, eu disse, a situação é grave. Conto com sua coragem e energia. Professor, prontificou-se o canadense. Não é agora que virei atrapalhar com minhas lamúrias. Estou disposto a tudo para o bem comum. Ótimo, Ned. Agradeci, estendendo a mão ao canadense. Acrescento, ele emendou, que exímio na picareta, assim como no arpão, se puder ser útil ao capitão, ele pode dispor de mim. Ele não recusará sua ajuda. Venha, Ned. Conduzi o canadense ao quarto onde os homens do Nautilus vestiam seus escafandros e comuniquei ao capitão a oferta de Ned, que foi aceita. O canadense envergou seus trajes de mar e ficou a postos junto com seus colegas de trabalho. Todos carregavam nas costas o aparelho Rock'n'Roll, abastecido com um vasto contingente de ar puro dos reservatórios. Empréstimo considerável, mas necessário, tomado da reserva do Nautilus. Quanto às lanternas Ruhmkorff, eram inúteis em meio àquelas águas luminosas e saturadas de raios elétricos. Quando Ned se vestiu, voltei ao salão, cujas escotilhas estavam descerradas. Posicionando-me atrás de Conselho, examinei as camadas ambientes que suportavam o Nautilus. Instantes depois, víamos uma dúzia de homens da tripulação tomar pé sobre um banco de gelo. Entre eles, Ned Land, identificável pela alta estatura. O capitão Nemo estava junto. Antes de proceder à escavação das muralhas, ele determinou a realização de sondagens a fim de assegurar a direção correta dos trabalhos. Compridas sondas foram inseridas nos paredões laterais, mas, 15 metros adiante, elas continuavam agarradas na espessa muralha. Inútil atacar a superfície do teto, uma vez que se tratava da própria banquisa, a qual media mais de 400 metros de altura. O capitão Nemo decidiu então investir contra a superfície inferior. Ali, 10 metros de parede nos separavam da água, pois era esta a espessura daquele campo de gelo. O objetivo era recortar um pedaço igual em superfície à linha de flutuação do Nautilus. Eram cerca de 6.500 metros cúbicos a romper,
com a finalidade de abrir uma brecha para atravessarmos o campo de gelo. O trabalho foi imediatamente iniciado e empreendido com incansável obstinação. Em vez de escavar em torno do Nautilus, o que traria maiores dificuldades, o Capitão Nemo providenciou para que se desenhasse o contorno de um grande fosso, a 8 metros de sua alheta de bombordo. Em seguida, os homens o perfuraram simultaneamente em vários pontos de sua circunferência. A picareta não demorou a atacar vigorosamente aquela matéria compacta, e blocos volumosos soltaram-se do maciço. Por um curioso efeito de gravidade específica, esses blocos, menos pesados que a água, voavam, por assim dizer, na abóbada do túnel, a qual engordava em cima, com o que emagrecia embaixo. Mas isso pouco importava, contanto que a parede inferior afinasse na mesma proporção. Após 2 horas de um trabalho enérgico, Ned Land retornou esgotado. Seus colegas e ele foram substituídos por novos operários, aos quais nos juntamos, Conselho e eu. O imediato do Nautilus nos supervisionava. A água pareceu-me curiosamente fria, mas logo me aqueci manejando a picareta. Embora sob uma pressão de 30 atmosferas, eu conseguia me movimentar com desenvoltura. Quando voltei, após meu turno de 2 horas, para comer alguma coisa e descansar um pouco, encontrei uma notável diferença entre o fluido puro a mim fornecido pelo aparelho Rouquaynol e a atmosfera do Nautilus, já carregada de gás carbônico. O ar não era renovado havia 48 horas. E suas propriedades vivificantes estavam consideravelmente enfraquecidas. Além de tudo, num lapso de 12 horas, não havíamos retirado da superfície desenhada senão uma fatia de gelo com 1 metro de espessura, ou seja, 600 metros cúbicos. Admitindo que o ritmo de trabalho se mantivesse 12 horas seguidas, precisaríamos ainda de 5 noites e 4 dias para levar a cabo a empreitada. 5 noites e 4 dias, desabafei com meus companheiros. E o ar dos reservatórios dá para apenas 2 dias. Sem falar que, lembrou Ned, depois de sairmos dessa maldita prisão, continuaremos presos sob a banquiça e sem comunicação possível com a atmosfera. Reflexão correta. Quem poderia prever o mínimo de tempo necessário à nossa libertação? A asfixia não nos sufocaria antes que o Nautilus conseguisse voltar à superfície? Seria seu destino perecer naquele túmulo de gelo com os passageiros que transportava? A situação parecia terrível, mas foi encarada de frente por todos, que se mostraram decididos a cumprir seu dever até o fim. Confirmando minhas previsões, durante a noite, uma nova fatia de 1 metro foi retirada do imenso alvéolo. Porém, de manhã, quando, depois de vestir o escafandro, percorri a massa líquida a uma temperatura de 6 a 7 graus abaixo de zero, notei que as muralhas laterais aproximavam-se gradativamente. As camadas de água distantes do fosso, que o trabalho dos homens e o jogo de ferramentas não aqueciam, tendiam a solidificar-se. Na presença do novo e iminente perigo, quais eram nossas probabilidades de salvação e como impedir a solidificação daquele meio líquido que teria triturado como vidro as paredes do Nautilus? Não revelei o novo perigo aos meus 2 companheiros. Para que correr o risco de minar a energia que eles aplicavam no penoso trabalho de salvamento? Porém, de volta a bordo, chamei a atenção do Capitão Nemo para aquela grave complicação. Sei disso. Ele me falou naquele tom calmo,
que as mais terríveis conjunturas não eram capazes de alterar. É um perigo a mais, e não vejo como enfrentá-lo. A única chance de salvação é ser mais rápido que a solidificação. Trata-se de chegar na frente. Simples. Chegar na frente. Eu já deveria estar acostumado àquele jeito de falar. Naquele dia, horas a fio, bati a picareta obstinadamente. O trabalho me dava certo alento. E mais, trabalhar era deixar o Nautilus. Era respirar diretamente aquele ar puro, bombeado dos tanques e fornecido pelos aparelhos. Era abandonar uma atmosfera rarefeita e viciada. À tardinha, o buraco avançara 1 metro. Quando retornei a bordo, quase fui asfixiado pelo gás carbônico que saturava o ar. Ah, pena não dispormos dos recursos químicos capazes de expulsar aquele gás deletério. Afinal, oxigênio era o que não faltava. Toda aquela água continha uma quantidade considerável, e decompondo-a com nossas poderosas pilhas, teríamos produzido o fluido da vida. Mas para que tentá-lo, considerando que o gás carbônico, produto de nossa respiração, invadira todas as partes da embarcação? Para absorvê-lo, teria sido necessário encher recipientes de potássio cáustico e agitá-los incessantemente. Ora, faltava essa substância a bordo, e nada podia substituí-la. Naquela noite, Nemo foi obrigado a abrir as torneiras dos tanques e injetar algumas colunas de ar puro no interior do Nautilus. Sem tal precaução, não teríamos acordado. No dia seguinte, 26 de março, retomei meu trabalho de garimpeiro, desbastando o 5º metro. As paredes laterais e a superfície inferior da banquiça engrossavam visivelmente. Era evidente que se juntariam antes que o Nautilus pudesse desvencilhar-se. Por um instante fui tomado pelo desespero, e minha picareta quase me fugiu das mãos. Para que cavar se no fim eu morreria sufocado, esmagado por aquela água que se petrificava? Suplício que nem a ferocidade dos selvagens foi capaz de inventar. Sentia-me entre as vorazes mandíbulas de um monstro em irresistível aproximação. Naquele momento, o Capitão Nemo, que supervisionava as obras sem deixar de trabalhar, passou ao meu lado. Toquei-o com a mão e mostrei-lhe os muros de nossa prisão. O paredão de estibordo projetara-se a menos de 4 metros do casco do Nautilus. O capitão me compreendeu e fez sinal para que o seguisse. Voltamos a bordo. Retirado meu escafandro, acompanhei-o ao salão. Professor Aronnax, ouvi de sua boca. Precisamos tentar algum feito heróico, ou seremos emparedados nessa água solidificada como cimento. Sim, assenti. Mas o que fazer? Se o meu Nautilus fosse forte o suficiente para aguentar a pressão sem ser esmagado... O que aconteceria? Perguntei, sem atinar com a ideia do capitão. Não percebe? Ele continuou. Que esse congelamento da água nos viria em auxílio? Não vê que, com sua solidificação, ela faria explodir esses campos de gelo que nos aprisionam? Como faz ao se congelar, explodir as pedras mais duras? Não concorda que ela seria um agente de salvação em vez de ser um agente de destruição? Talvez, capitão. Talvez. Mas, independentemente da força de resistência ao esmagamento detida pelo Nautilus, ele não poderia suportar essa pressão infernal e se achataria como uma folha de metal. Sei disso, professor. O que significa que não devemos contar com o socorro da natureza.
mas apenas conosco. Precisamos opor-nos a essa solidificação. Não só as paredes laterais estão se fechando, como restam 3,5 metros de água, tanto à frente como atrás do Nautilus. O congelamento nos invade de todos os lados. Por quanto tempo o ar dos reservatórios ainda nos permitirá respirar a bordo? O capitão me encarou. Depois de amanhã, declarou, os reservatórios estarão vazios. Comecei a suar frio. E não obstante, deveria me admirar com tal resposta? Em 22 de março, o Nautilus mergulhara sob as águas livres do Polo. Estávamos no dia 26. Fazia 5 dias que vivíamos com as reservas de bordo. O que restava de ar respirável tínhamos de guardar para os operários. No momento em que escrevo, minha impressão ainda é tão viva que um terror involuntário apodera-se de todo o meu ser. E parece faltar ar a meus pulmões. Enquanto isso, o capitão Nemo refletia, silencioso, imóvel. Visivelmente ocorria-lhe uma ideia, mas ele parecia rechaçá-la. Respondia negativamente a si mesmo. Por fim, essas palavras escaparam de seus lábios. Água fervendo, murmurou. Água fervendo? Exclamei. Sim, professor. Visto que estamos encerrados num espaço relativamente exíguo, será que jatos de água fervente, constantemente injetada pelas bombas do Nautilus, não elevariam a temperatura do ambiente e retardariam seu congelamento? Temos que tentar, disse eu resolutamente. Tentemos, professor. O termômetro marcava, então, -7 graus do lado de fora. O capitão Nemo escoltou-me até a cozinha, onde funcionavam vastos aparelhos destilatórios que forneciam água potável por evaporação. Estes foram carregados com água, e todo o calor elétrico das pilhas foi lançado através das serpentinas banhadas pelo líquido. Em poucos minutos a água atingira 100 graus e fora injetada para as bombas, enquanto uma água nova a substituía concomitantemente. O calor desenvolvido pelas pilhas era tão intenso que bastava a água fria recolhida no mar ter atravessado os aparelhos para chegar em ebulição aos corpos de válvula. O trabalho de injeção teve início. 3 horas depois, o termômetro marcava 6 graus abaixo de zero do lado de fora. Era 1 grau conquistado. 2 horas depois, marcava apenas 4 graus. Conseguiremos! Incentivei o capitão após ter acompanhado e verificado por diversas vezes os progressos da operação. Penso que sim. Ele concordou. Esmagados não seremos. Temos apenas a asfixia a temer. Durante a noite, a temperatura da água subiu para 1 grau abaixo de zero. As injeções não conseguiram elevá-la mais do que isso. Porém, como o congelamento da água do mar só se produz a 2 graus negativos, terminei por sossegar quanto aos perigos da solidificação. No dia seguinte, 27 de março, 6 metros de gelo haviam sido arrancados do alvéolo, restando apenas 4 a serem retirados, ou seja, 48 horas de trabalho. O ar não podia mais ser renovado no interior do Nautilus. O dia só fazia piorar a situação. Senti-me afligido por uma opressão intolerável. Por volta das 3 da tarde, a sensação de angústia cresceu exponencialmente. Bocejos desconjuntavam meus maxilares. Meus pulmões ofegavam, procurando aquele fluido comburente, indispensável à respiração e que rarefazia progressivamente. Um
Torpor moral apoderou-se de mim. Estava estendido, sem forças, praticamente sem sentidos. Meu destemido conselho, vítima dos mesmos sintomas, padecendo os mesmos sofrimentos, não me largava. Pegava na minha mão, infundia-me ânimo, e cheguei a ouvi-lo murmurar: "Ah, se me fosse dado não respirar para proporcionar mais ar ao patrão." Ouvindo-o falar assim, vinham-me lágrimas aos olhos. Se a nossa situação, de todos, era intolerável no interior, com que pressa, com que felicidade nos metíamos em nossos escafandros para trabalhar em nosso turno. As picaretas retiniam sobre a camada congelada. Braços se extenuavam, mãos se esfolavam. Mas o que importavam o cansaço e os ferimentos? O ar vital chegava a nossos pulmões. Respirávamos. Mesmo assim, ninguém prolongava além do tempo requerido seu trabalho sob as águas. Realizava a tarefa. Todos passavam aos companheiros o tanque que lhes devia insuflar a vida. O capitão Nemo dava o exemplo e era o primeiro a se submeter a essa severa disciplina. Na hora estipulada, cedia seu aparelho a outro e retornava à atmosfera viciada de bordo. Sempre calmo, sem uma vacilação, sem um resmungo. Naquele dia a rotina foi cumprida com vigor redobrado, restando apenas 2 metros a ser retirados de toda a superfície. 2 metros nos separavam do mar livre. Porém, com os reservatórios quase vazios, o pouco de ar que restava devia ser preservado para os trabalhadores. Nenhum átomo para o Nautilus. Ao retornar a bordo, sofri com a falta de ar. Que noite! Impossível descrevê-la. Impossível também descrever tais sofrimentos. No dia seguinte, senti minha respiração opressa. Dores de cabeça misturavam-se a vertigens atordoantes que me deixavam como que embriagado. Meus companheiros sentiam os mesmos sintomas. Alguns homens da tripulação estertoravam. Naquele dia, o 6º de nosso confinamento, o capitão Nemo, julgando a pá e a picareta demasiado lentas, resolveu triturar a camada de gelo que ainda nos separava do manto líquido. Aquele homem conservava o sangue frio e a energia. Com sua força moral, domava as dores físicas. Pensava, maquinava, agia. A uma ordem sua, a embarcação foi aliviada. Isto é, soerguida da camada congelada em virtude de uma mudança de gravidade específica. Quando flutuou, foi manobrada de maneira a se posicionar acima do imenso fosso, desenhado conforme sua linha de flutuação. Em seguida, com os reservatórios de água abastecidos, desceu e encaixou-se em sua cavidade. Toda a tripulação retornou a bordo e a porta dupla de comunicação foi fechada. O Nautilus repousava sobre a camada de gelo que não tinha 1 metro de espessura e que as sondas haviam perfurado em 1000 lugares. As torneiras dos reservatórios foram então abertas a toda a vazão e 100 metros cúbicos de água precipitaram-se, aumentando o peso do Nautilus em 100 toneladas. Atentos, aguardávamos, esquecidos de nossos sofrimentos. Nossa salvação dependia daquela cartada. A despeito dos zumbidos na cabeça, não demorei a ouvir estremecimentos sob o casco do Nautilus. Operou-se um desnivelamento. O gelo rachou com um estrépito peculiar, igual ao de papel sendo rasgado, e o Nautilus desceu. "Passamos", murmurou o conselho ao meu ouvido. Não pude responder.
Peguei-lhe a mão, apertei-a num frêmito involuntário. Subitamente arrastado pela impressionante sobrecarga, o Nautilus afundou como um projétil sob as águas. Isto é, despencou como se no vazio. Então toda a força elétrica foi dirigida às válvulas, que logo começaram a bombear a água dos reservatórios. Após alguns minutos, a queda foi interrompida. Quase imediatamente, o manômetro indicou um movimento ascensional. A hélice, funcionando a toda velocidade, fazendo o casco de metal trepidar até em seus rebites, impeliu-nos para o norte. Mas quanto tempo deveria durar aquela navegação sob a banquiça até o mar aberto? Mais um dia? Eu estaria morto antes. Recostado num divã da biblioteca, eu arfava. Minha face estava roxa, meus lábios azuis, minhas faculdades suspensas. Não enxergava mais, não ouvia mais. A noção de tempo me abandonara. Meus músculos deixaram de se contrair. Quantas horas passei assim, não saberia dizê-lo. Mas tive consciência de minha agonia incipiente. Compreendi que ia morrer. Quando menos esperava, recuperei os sentidos. Algumas lufadas penetravam em meus pulmões. Havíamos subido à superfície? Vencêramos a banquisa? Não. Eram Ned e Conselho, meus generosos amigos, que se sacrificavam para me salvar. Ainda restavam alguns átomos de ar no fundo de um aparelho. Em vez de respirá-lo, haviam-no preservado para mim, e enquanto sufocavam, vertiam-me a vida, gota a gota. Quis rechaçar o aparelho. Tive as mãos imobilizadas e respirei com volúpia por alguns instantes. Meus olhos voltaram-se para o relógio, que marcava 11 horas. Devíamos estar em 28 de março. O Nautilus avançava a assombrosa velocidade de 40 milhas por hora, retorcendo-se nas águas. Onde estava o Capitão Nemo? Sucumbira? Seus companheiros haviam perecido com ele? Naquele momento, o manômetro indicou que estávamos a apenas 6 metros da superfície. Uma simples lâmina de gelo nos separava da atmosfera. Não seria possível rompê-la? Talvez. Em todo caso, o Nautilus faria uma tentativa. Senti, com efeito, que se posicionava obliquamente, abaixando a popa e erguendo o esporão. Uma golfada de água fora o suficiente para alterar seu equilíbrio. Em seguida, empurrado por sua poderosa hélice, atacou o icefield por baixo como um poderoso ariete. Escavava um pouco, retirava-se, colidia a toda velocidade contra o campo, que se rompia. Finalmente, propelido por um impulso inaudito, lançou-se sobre a superfície congelada que destruiu com seu peso. O alçapão foi aberto. Na realidade, quase arrancado, e o ar puro propagou-se aos borbotões por todas as partes do Nautilus. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.